Muito bem, estamos inaugurando nosso novo quadro aqui de notícias e eu quero estar trazendo para você algumas notícias a respeito do Evangelho ou notícias que envolvem evangélicos e a gente fazer aquele apanhado pela palavra de Deus do que tem a ver e o que não tem a ver essas questões. Eu estou aqui no site noticias.gospelmais.com.br, é um site que parece ser um site evangélico, né? Pelo menos pelo nome, Notícias Gospel Mais. Então há uma ideia de que seja um site evangélico. E no Gospel Notícias, está aqui G Notícias, deve ser o G de Gospel, né? Notícia, aparece algumas personagens aqui, nós vamos discutir isso ao longo da nossa fala aqui, claro, no nosso programa Examinem as Escrituras, e eu quero que você esteja muito bem atento ao que nós estaremos trabalhando, certinho então? Então, vamos lá. A primeira notícia que aparece é Silas Malafaia explica por que se recusou a apoiar Crivella para governador. É contra tudo que acredito. E aí aparece a reportagem com um vídeo onde Silas vai estar justificando por que ele deixou de votar em Crivella. Bom, Silas como evangélico, eu acredito, porque para mim hoje é uma das representações do evangelho que nós temos no Brasil, e isso em termos dos movimentos que atacam a igreja, tá? Nesses termos. Temos aí muitas coisas que parecem fugir ao escopo bíblico na pregação de Silas Malafaia. No entanto, de modo muito geral, ele está mais para a defesa do evangelho do que para o mundo. Ele não tem se dado bem com a questão das investidas no mundo político, né? Nós temos que ter, sim, como cristão, o nosso posicionamento político. Mas quando ele vai dizer que é contra tudo que ele acredita, porque ele acredita que tem que se votar em cristãos e cristãos que tenham um posicionamento bem definido com respeito ao evangelho, mas nesse caso a questão pessoal de Silas Malafaia acabou afetando um pouquinho no resultado da sua decisão. Porque para ele classifica Crivella, que é um bispo da Igreja Universal, ou foi, não sei como é que ficou bem essa questão aí deles, ele deixou de apoiar para apoiar um outro governador lá, que era o Pezão, e aí é onde ele diz que é contra tudo que ele acredita. Mas o fato é que nem Crivella e nem Pezão são evangélicos, eles são desses movimentos aí liberal, desses movimentos canibais aí que troca, vende trecos em nome de Deus, e isso não é o evangelho, isso não representa de forma alguma a mensagem que pregamos. O evangelho que nós pregamos é bem diferente. Todo evangelho que é sadio, ele tem que pregar a Deus como o único Deus e Jesus Cristo como o enviado de Deus para a nossa salvação. O evangelho começa e termina centrado na pessoa de Jesus, daí vem a boa nova. Qualquer outra notícia que vem desse truquezinho que sempre existiu na Idade Média, a venda de indulgências, para que os fiéis possam obter bênçãos, isso não é evangelho, isso aí é o outro evangelho que o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além daquele que vos temos anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Uma outra reportagem que aparece aqui, essa publicada no dia 22, portanto foi publicada ainda hoje, está quentinha, 22/10, não é? De 2014, fala que Lula faz crítica a Aécio Neves e compara o PT a Jesus Cristo. Querem acabar com a gente, a frase do presidente emérito Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa disputa política, vale tudo, é uma espécie de vale tudo mesmo. E ele apelou para uma comparação infeliz. O que isso aqui tem a ver com o evangelho? Lula não é evangélico, Aécio não é evangélico, e o que isso tem a ver com o evangelho? O fato dele estar usando o nome de Jesus Cristo é inadequado, ainda mais utilizar o sofrimento de Jesus Cristo, a perseguição que Cristo teve, para comparar com um partido anticristão como é o Partido dos Trabalhadores, que
nunca antes na história dessa nação teve um partido político que se levantasse contra o evangelho tanto quanto o partido que Luiz Inácio Lula da Silva faz parte e a atual candidata em disputa. Assim, já não critico o fato dele estar disputando, porque na política pode se disputar. Agora, comparar Jesus com o PT, isso é uma falta de vergonha, isso é uma falta até de juízo, é uma falta de sanidade mental. Jesus foi puro, imaculado, nunca se corrompeu. E o que dizer então do presidente em exercício e do seu partido, que é campeão de corrupção no planeta, eu diria, não é? Então foi uma comparação infeliz e realmente ele poderia ter procurado um outro tipo de argumento, mas falar coisas que não deve e se comportar de forma nojenta é algo terrível. Uma outra notícia que aparece aqui no Gospel Mais, esse site de notícia, é que pesquisadores definem ações de expansão da Igreja Universal como megalomaníaca. Eu não sei por que esse grupo aqui ocupa algum espaço em páginas evangélicas. Eu não entendo, porque evangélico não é católico, evangélico não é esses que vendem objetos, troços aí para tirar vantagens financeiras do povo. Esse povo não tem nada a ver com o evangelho. É triste ver que sites que deveriam ser evangélicos e tratar de questões que envolvam de fato evangélicos acaba indo por caminhos que nada tem a ver com o santo evangelho de Jesus. É lamentável, é uma coisa assim esdrúxula mesmo. Mas vamos lá. Outra notícia que nós temos aqui: ônibus do Ministério Cristão Exército da Salvação foi incendiado nos Estados Unidos, e aparece aqui uma reportagem a respeito, e os bombeiros foram chamados para ali estar dando aquela assistência para todo aquele povo que fazia parte daquela caravana do Exército da Salvação que ali estava. Um ônibus sendo queimado, independente das razões que levaram isso, uma coisa é certa, gente. O evangelho, ele é vítima. O evangelho e o evangélico é vítima tanto das piores perseguições quanto calúnia. O evangelho é perseguido quando você vai para as escolas públicas e você chega lá, tem, por exemplo, o ensino da evolução das espécies, mas omitem posicionamento sobre o criacionismo. É porque não há cientistas que falem sobre o criacionismo? Coisa nenhuma. Existem muitos cientistas que falam sobre isso, inclusive no Brasil nós temos o professor Adalto Lourenço, que é evangélico, é cristão e acredita no criacionismo, e muitos outros cientistas fora do Brasil acreditam no criacionismo. E diga-se de passagem, a maior parte do material que se usa nas escolas hoje públicas e federais desse país, e as universidades também, são materiais de escritores estrangeiros, na sua grande maioria, porque nós não temos tantas referências assim no âmbito cristão no Brasil, e para que tenha materiais à nossa disposição que possamos usar e tal, e colocar nas escolas. E às vezes a gente pode até ter, mas serão sempre omitidos, porque o mundo secular ele é mais tendencioso para qualquer posicionamento anti-Deus do que alguma coisa que tenha a ver com a verdade de Deus, né? E vamos para frente aqui, temos uma outra notícia que é sobre o fundador da igreja Hillsong. Ele nega a tentativa de encobrir caso de pedofilia envolvendo o seu pai. Aqui é uma coisa interessante, não é? É o fundador da igreja Hillsong, essa igreja nos Estados Unidos da América, não é no Brasil, é uma igreja evangélica, e ele tenta aqui, segundo a reportagem do Gospel Mais, encobrir o caso de pedofilia que envolveu o seu pai. Ora, como cristão, nós temos que ter um posicionamento bem definido, gente. Seja meu pai, seja minha mãe, seja quem for, cometeu alguma coisa errada,
eles têm que pagar pelos crimes que cometeram. Eu estou aqui anunciando esse programa, fazendo a pregação do Evangelho. Mais tarde eu cometo algum deslize, faço alguma coisa terrível, nojenta, algum pecado, seja na área da prostituição ou qualquer um outro. Então não tem que se encobrir, tem que ser falado, porque o que eu fiz em nada vai mudar a essência do Evangelho. Quem fez o pecado foi o homem, Deus continua sendo verdadeiro e o Evangelho continua incontaminado pelo meu ou pelo pecado de quem quer que seja. Porque o Evangelho não estimula ninguém a praticar o pecado. E se algum líder evangélico de uma igreja reconhecidamente evangélica anda no Evangelho, pisa na jaca, tola o pé na casca da banana e desliza, o problema não é do Evangelho e o problema não é de Cristo e nem da sua santa igreja. O problema é daquele indivíduo que cometeu esse pecado, porque ele não vai receber apoio no meio evangélico para continuar vivendo daquela forma. E se em algum lugar dessa nação alguém está recebendo apoio, esses estão agindo contra Cristo e contra a sua santa palavra, mas está escrito que os injustos não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara quanto a essas questões. Mais uma passagem, uma outra matéria interessante aqui também, nós temos falando sobre o fato de um aposentado que recolhe e vende materiais recicláveis para ajudar a igreja a construir um novo templo. É um fiel de 72 anos, aposentado, que trabalha arduamente na busca de materiais recicláveis que possa ser vendido para render algum valor. Quanto a essa questão da ajuda, aqui vem a questão. Cada um contribua segundo o que Deus colocou no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, se esse moço teve a iniciativa pessoal de ir ao lixão e buscar vender os materiais recicláveis para ajudar na construção de um templo, ninguém tem nada a ver com isso. Mas se ele está sendo vítima de uma manobra, qual manobra? Aquela de dizer, olha, se você fizer isso, tal, aquilo outro, você vai prosperar, Deus vai multiplicar, isso vai acontecer, aquela coisa toda, isso é charlatanismo, isso já não é mais o Evangelho de Cristo, mas já é aquela velha denúncia que a gente vem fazendo aqui no programa Examine as Escrituras. Qual, pastor, é essa denúncia? É de que homens maus planejam maus pensamentos no seu coração e os executam. É como os escribas e fariseus que assaltavam a casa das viúvas e, para se justificar, faziam longas orações. A Bíblia diz que estes sofrerão juízos muito mais severos. A questão é, aqui nessa vida, pode até passar impune por parte da igreja local e por parte das autoridades e do conselho de pastores, não sei, a associação e tudo mais, mas diante de Deus, nenhum só dos meus ou dos seus pecados passará impune. Nós não estamos aqui advogando a ideia de que Deus veio para condenar, muito pelo contrário, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, todos os homens que se arrependem dos seus pecados, confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e andam em integridade nos seus caminhos, esses são agradáveis a Deus e, claro, estão fazendo a vontade do Senhor. Por outro lado, aquele que insiste em viver no pecado, ele não está andando conforme o Evangelho de Cristo. Vamos dar um exemplo? O caso daquela mulher que foi surpreendida em adultério, que a palavra de Deus fala. Nosso Senhor Jesus viu, e há quem diga que Jesus não comentou nada sobre o adultério dela. Muito pelo contrário, ele disse... Depois que os acusadores dela foram embora, o nosso Senhor diz, mulher, agora vá e não peques mais. Porque esse é o desafio do Evangelho. É eu voltar para a minha vida em sociedade, agora com Cristo, e não pecar mais. É voltar agora para os meus e contar quão grandes coisas Deus tem me feito e como Ele teve compaixão de mim. E assim as pessoas que se encontram com o Evangelho de Jesus. Um moço que Jesus Cristo curou, e ele depois o encontra no templo, ou o reencontra no templo. Nosso Senhor Jesus diz para aquele homem, olha, agora vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Porque o desafio do Evangelho em nós é para que cada dia o pecado tenha menos domínio sobre mim e eu possa viver muito mais intensamente para a glória de Deus.
Vamos avançar. Senador Magno Malta diz que há conspiração de ativistas pró-maconha para legalizar a droga. E uma partezinha, um trechozinho diz que o senador Magno Malta, do PR, denunciou o que chamou de conspiração para a legalização da maconha no país. As declarações foram feitas durante uma entrevista coletiva. Gente, aqui está uma questão. Isso tem a ver com o evangelho? Tem, porque o Magno Malta é evangélico. E quanto à questão da pessoa do Magno Malta, tem muita coisa que se questionar. Dizem que ele deixou a esposa para se casar com uma cantora, não é? E o caso da separação não foi o adultério, portanto, ele está na mesma situação, claro, do Caio Fábio, que nós comentamos em alguns dos nossos vídeos, que você pode ver mais tarde. Nós temos um posicionamento muito bem definido, e isso aqui não inocenta, porque a Bíblia diz que qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra comete adultério, e o que casar com a mulher que foi repudiada também comete adultério. É uma coisa muito séria. E aqui nós precisamos atentar, mas vamos nos concentrar no fato da maconha, a sua legalização aqui. Desde muito tempo, o governo brasileiro, na pessoa do governo que aí está no poder, o PT, vem tentando legalizar a maconha, e não só a maconha, mas um monte de outras coisas que é contra a fé evangélica. Isso aí é fato. Mas eu louvo a Deus porque agora, nesse ano, nós conseguimos eleger uma bancada mais conservadora da história dos últimos tempos, segundo alguns historiadores, desde 1864, né? Foi o grupo mais conservador, e isso é bom. Se não passou antes, muito mais difícil será de passar agora. Mas os homens maus vão tentando e vão projetando o mal, e isso não é bom, nem para nós, sociedade, e claro, muito menos para o evangelho, porque a partir do momento que essas libertinagens e não liberdades são dadas no país, é claro, fica mais difícil para todo mundo, inclusive para a pregação do evangelho, porque se isso for legalizado, então vai ser ilegal pregar contra o uso desses tipos de entorpecente. Vamos para mais duas reportagens aqui. Autoridades ameaçam prender casal de pastores que se recusam a celebrar casamento gay. Por enquanto, isso aqui ainda não é no Brasil, né? Porque tem alguns estados, como a matéria vai dizer aqui, ó, deixa eu ler um trechinho da matéria. Um casal de pastores estão enfrentando riscos de prisão e multas diárias por se recusarem a realizar cerimônias de casamento gay na Wed Chapel, que é uma igreja local nos Estados Unidos. Então veja só, isso aqui está acontecendo lá. Tudo isso começou, sabe com o quê? Com um projetozinho de lei que legaliza o casamento homossexual para isso e aquilo outro. E aí depois foram lá e aprovaram, e agora querem entrar nas igrejas que os pastores realizam casamento. Tá vendo? O homem está pagando multas diárias porque se recusa a fazer isso, está sendo ameaçado, né, pelas autoridades locais. Aí você imagina como é que fica. Aqui no Brasil eles querem aprovar a qualquer custo também essa famigerada lei aí que eles chamam de homofobia, que não tem homofobia. Eu chamaria era de pressão homossexual sobre a população, é o nome dessa lei. Eu acho que eles tinham que botar mais claro: ditadura gay sobre a população brasileira. É esse o projeto de lei que eles tinham que levar para lá com esse nome, porque é o que caracteriza mesmo. Porque a questão dos direitos civis, a questão de partilha de bem, tudo isso já está aí, tem como ser feito sem precisar dessas coisas. O que querem mesmo é vir para cima de nós, os cristãos, e trazer as suas abominações. Agora escutem aí vocês que defendem esse tipo de atitudes malignas. Os maus não prevalecerão no juízo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E essa luta aí não é contra homens, essa luta aí é contra Deus. E pode ficar tranquilo que no tempo de Deus, que Ele é paciente, a terra Ele entregou aos filhos dos homens, e os filhos dos homens fazem o que quiser. Mas um dia você vai estar na presença de Deus, e cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, segundo o bem ou o mal que tiver praticado por meio do corpo, tá? Então, você que está nessa luta contra Deus, está se achando lutando contra Deus, porque quem fala o que nós defendemos hoje pela palavra de Deus não somos nós, é a Bíblia Sagrada.
e na Bíblia Sagrada não há nenhum incentivo para 2 homens se juntar ou 2 mulheres. Isso é totalmente contrário ao santo evangelho de Jesus. Que Deus tenha compaixão da sua vida e te guarde. Aqui vai dizer que a Lindalva Silva, irmã do Lula, pede que eleitores votem no Aécio, o melhor para o Brasil. Honestamente, nós estamos no mato sem cachorro, né? O pior dos dois, só Jesus para saber, né? O pior dos dois. Aí nós estamos agora sem opções políticas. A opção política que tinha o Brasil por falta de conhecimento e por calúnias infames e imorais, deixou de lado. Agora nós estamos aí jogando a moeda para cima para ver de que lado cai, né? Mas ainda tem o menos pior, e eu acredito que qualquer um que não é do PT é menos pior do que o que aí já está, não é? Então é bom lembrar disso. A irmã do Lula, se for evangélica, está omitindo esse posicionamento. O que tem a ver isso aqui com notícia evangélica, sabe? Às vezes eu me pergunto o que tem a ver, né, isso aqui com notícia evangélica, né? Quer fazer a campanha política, faça, mas eu acho não, isso não tem nada a ver com o evangelho, isso tem a ver com pretensões humanas e por aí vão. Gente boa, tem muitas outras matérias para a gente examinar, mas vamos ficar por aqui. Esse é o nosso Furo de Notícia e depois a gente volta comentando muitas outras matérias que a gente vai estar olhando. Hoje nós olhamos o Notícias Gospel Mais, depois nós vamos olhar alguns outros sites de notícias aqui, ó, tem notícias do evangelho.com.br, tem também aqui notícias Gospel Prime também.com.br e tem Verdade Gospel também, que é um outro site de notícias. Nós vamos estar comentando as suas reportagens e assim como nós fizemos aqui, nós vamos ter agora esse novo quadro, as notícias do Brasil e do mundo, que envolve a comunidade evangélica e os questionamentos desses sites de notícias que se propõem a ser sites de notícia evangélica. Certinho, gente boa? Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês, em nome de Jesus.